Boa noite, amigos do canal Conhecimento é Poder. Nós só vamos esperar o delay, que é de quase 15 segundos, eu imagino. E aí, entrando aqui, som no YouTube, a gente já tem condições de começar a nossa live. Enquanto isso, um grande abraço a todos que nos acompanham na rádio Conhecimento é Poder, lá no soundcloud.com/Meta Vendas Brasil com Z. Para nós é um prazer enorme estar falando com todos vocês. Olha só, quase 15 segundos de delay, senhor. Vamos lá. Estou esperando só aparecer o som aqui. E aí a gente... Pronto. Agora a gente já pode vir para cá para o celular. E aí dá tudo certo e a gente pode trabalhar tranquilos. Vamos lá. Que até agora nada. Tá. Já estamos aqui. Bom, pessoal, nós hoje vamos fazer a parte 2 sobre a questão dos psicotrópicos. E o Alexandre, até de São Paulo, insistiu bastante para a gente dar continuidade, porque ele disse que muitas pessoas realmente precisam ter conhecimento sobre essas informações. O primeiro vídeo que nós fizemos, senhores, e olha que faz tempo, hein? Acho que foi a parte 2 do Ligando os Pontos, controle mental. É um vídeo que você pode buscar na série Ligando os Pontos. Está aí no nosso canal, se eu não me engano, em controle mental. Na playlist, né? Controle mental, projeto MK Ultra, Monarca, alguma coisa assim. E os senhores podem ver lá a primeira parte. E nessa primeira parte, nós mostramos aqui, vamos fazer um resumo rápido quando nós entrarmos na live. Aí nós vamos mostrar para os senhores um pouquinho que nós conversamos e dar continuidade. Gostaríamos de salientar que amanhã vamos ter uma live muito importante aqui no canal. Nós iremos falar sobre uma mudança que nós estamos fazendo no nosso canal. Nós vamos buscar mais o positivismo, nós vamos buscar mais soluções. E não é soluções, dar soluções para as pessoas, não é isso. É bater papo mesmo de como que a gente deve encarar o que está por vir. Por quê? Porque o que está por vir, vai vir. Não tem o que fazer. As coisas vão acontecer. E você tem que estar preparado. E nós vamos falar amanhã sobre essas questões. Economicamente falando, não é? A questão da própria pessoa, espiritualmente falando. E todo esse conjunto de informações. Por quê? Porque no YouTube, é o tempo todo as pessoas dizendo, o mundo vai acabar... vai matar todo mundo, é porque, como é que é? É a última geração, que não sei o quê. Bom, senhores, o dia e a hora só o Criador sabe. Eu acho que as pessoas deviam ter mais preocupação se fosse hoje, agora, eu estaria sendo salvo pelo Criador, de acordo com o meu comportamento e com tudo aquilo que eu faço, em relação a esse relacionamento que eu tenho com o Criador? Esta é a questão. Então, o que nós vamos passar a fazer no canal? Nós vamos começar a mostrar os cenários, mas nós vamos começar a mostrar os cenários do que está acontecendo, a realidade das coisas ruins, infelizmente, que realmente acontecem, mas também algumas saídas, porque senão se torna muito sufocante. O nosso conteúdo tem 540 vídeos pesados, porque nós, no primeiro momento, nós dissemos o seguinte para a audiência. Nossa intenção era destruir a Matrix na cabeça da pessoa. Não destruir a Matrix. Ninguém tem a capacidade de destruir a Matrix. Só o Criador. Só ele, através do seu filho, vai destruir essa Matrix para dar ao ser humano o que ele realmente deseja dar para o ser humano. Que é o melhor do melhor. Baseado no seu amor e na sua justiça. Mas destruir a cabeça da pessoa no que ela acredita. Ou seja, eu acreditava em política. Depois de 540 vídeos, eu não acredito mais, porque está provado que o sistema trabalha em torno da estrutura de poder. Nenhum político realmente vai fazer nada por mim. Nenhum. Nem azul, nem vermelho, nem laranja, nem verde, nem cor nenhuma. Todos eles trabalham para o sistema. Então nós trabalhamos em cima disso. Agora, nós vamos apontar para a meretriz. A partir da próxima semana, nós vamos começar, baseado já numa série que já está rolando, né, que é os últimos capítulos. Nós fizemos sobre o Egito na semana passada, domingo. Agora, nesse próximo, vamos falar sobre a Síria. E é interessante falar sobre a história,
Porque como vocês viram na live sobre o Egito, nós conseguimos conectar o Egito ao presente. Não vai ser diferente com a Síria. Nós vamos conseguir conectar a Síria ao presente. Porque o modus operandi desta criatura é o mesmo. Nunca mudou. O que muda, senhores, é que os seres humanos são mortais. É que os seres humanos esquecem as coisas. Os seres humanos têm uma mente muito influenciável devido à sua imperfeição. Os seres humanos, infelizmente, cedem às pressões, ao medo, à ansiedade. Os seres humanos buscam saídas imediatas. Os seres humanos não são seres espirituais, que são metódicos, pacientes, que têm toda a sua, digamos, vamos poder dizer assim, não é imortalidade, porque eles não são imortais. Eles são mortais a partir do momento que, se uma criatura não faz a vontade do Criador, ela pode ser extinta, como vai ser o caso da criatura rebelde. Então, é um ser que não morre, porém, ele pode ser sim executado pelo Criador. Não sei usar a palavra ainda, qual seria. Mas, baseado nisso, o que nós temos que ter preocupação é como que nós conseguimos sobreviver ao sistema. Isso é mais importante do que a gente saber que o sistema vai ser destruído e que o sistema está desabando. O sistema está se implodindo, não é? Porque a estrutura baseada no mal nunca é algo positivo. A estrutura baseada no mal sempre se tornará algo ruim. Porque é baseada em vingança, é baseada em ganância, é baseada em todas as imperfeições humanas. Portanto, isso é alimentado e, portanto, os frutos que produz não devem ser bons. É só você olhar para os canais de YouTube. A maioria quer ser celebridade. A maioria quer pensa em si mesmo. Estão muito egocêntricos, né? Narcisistas, na sua grande maioria. Pensam mais no dinheiro, na riqueza e no ego, não é? De se tornarem pessoas que antes não seriam ninguém e agora se tornam públicas. Mas esquecem da sua audiência. Esquecem que do outro lado, tudo que ele fala é muito, digamos assim, o outro lado está prestando muita atenção no que está sendo dito. Então, o que acaba se tornando uma arma, não é? Então nós temos que saber o que nós falamos. E por que não falar de amor, de justiça, falar para as pessoas de coisas que podem ajudá-las a sobreviver a esse momento que nós vamos entrar agora, que é definitivo para a humanidade. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora que realmente as pessoas vão demonstrar de que lado estão. Não é? O Mar Vermelho está lá na frente. Nós estamos sendo guiados para ele lá. Será que vai abrir ou vai fechar para nós? Aí é que está, e é de acordo com aquilo que a gente vai plantar agora. Então, nosso canal, a partir de sábado, começa esse trabalho. E é um trabalho, como sempre fizemos, vamos mostrar dados, vamos mostrar fatos, vamos apresentar as informações, as pessoas vão tirar as suas conclusões, vão fazer as suas análises e vão chegar às suas conclusões. Não somos nós que vamos dizer se está certo ou se está errado, não somos nós que temos que dizer o que a pessoa deve pensar. Nós só damos a vara para pescar, a pessoa pesca e descobre lá as informações e aí analisa com seus botões se vale a pena ou não mudar os seus procederes em relação às novas descobertas que serão feitas, não é? Pois bem, dito tudo isso, canal Conhecimento é Poder, série Ligando os Pontos, parte 3. Olha que loucura, não é? Nós temos a grande Israel, nós temos a série Ligando os Pontos, agora a série de os últimos capítulos. Nós temos a outra série que eu já nem lembro qual é, mas acho que é relacionada ao Brasil, né? Que nós vamos estar falando sobre o Brasil, que está acontecendo no país. Então, 4 séries praticamente acontecendo ao mesmo tempo, fora a que nós vamos trazer de volta, que é a morte da Meretriz. E vamos pegar pesado em cima da Meretriz, porque eu quero mais que a Meretriz se lasque. Tô nem aí pra Meretriz. Os militares e os psicotrópicos seria o título, mas basicamente hoje nós vamos falar o que esses psicotrópicos, a sua história demonstra para nós contra a verdade e a mentira que vem daí, da indústria farmacêutica. Vídeo 533, live 333, quarta, 25/10, iniciando às 20 horas. Muito obrigado a todos que acompanham o canal. Estão convidados a conhecer a nossa rádio, soundcloud.com/MetaVendasBrasil. Adicione nosso WhatsApp, 984435379, se você quiser ser notificado pelos vídeos do canal. E é isso. A todos que estão pela primeira vez acompanhando o canal, sejam bem-vindos.
E aos nossos amados moderadores, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Vamos entrar à porta do conhecimento. Bom, para quem está acompanhando a primeira vez, esse material que você está vendo na tela é uma conexão de pontos que estão sendo feitos há algum tempo. Essa é a live número 3 sobre essa questão que relaciona a guerra biológica, o controle mental, o terrorismo internacional e outras conexões que nós vamos estar fazendo aqui ao longo do tempo. E isso aqui tudo vai ficar repleto de informações. Nós vamos ter isso aqui tudo cheio e aí vocês vão lembrar da primeira live. Vamos voltar para os psicotrópicos. Antes, para quem não assistiu, um resumo muito rápido, ok? Dentro do projeto MK Ultra e do atual projeto Monarca, as drogas foram utilizadas como um meio de controle mental. Então, eles usavam LSD, eles usavam uma série de coisas relacionadas a esses processos de controle mental. Deixa eu ver uma coisa aqui. Você falou... olha, não estou entendendo nada. Bom, então o que acontece? As pessoas conhecem, mas dentro do projeto MK Ultra, desde lá da China, eles desenvolvem experimentos com as pessoas e utilizando drogas. Drogas essas, entre as dos primórdios, o LSD. Mas antes já se usavam drogas. Aliás, no Antigo Egito já se usava drogas. As pessoas eram drogadas para participar de rituais satânicos ou rituais que eles faziam lá em relação às crenças do Antigo Egito. E, inclusive, se usava e se desenvolveu ao longo do tempo o chamado Livro dos Mortos, que era um processo de conexão com as criaturas espirituais, e isso, arqueologicamente falando, se tornou algo assim muito desejável para a estrutura mundial de poder. Então, quando você vê o que está acontecendo no Oriente Médio, claro, tem a ver com tráfico de drogas, como nós falamos, e confirmado, né? Foi confirmado com as ações que foram tomadas pelos Estados Unidos e Rússia se retirando do processo para deixar que os curdos sejam atacados pelos turcos para abrir o canal de escoamento de drogas. Isso é um dos processos. Mas ali na região onde é o berço da humanidade, havia muitos artefatos arqueológicos a qual a estrutura mundial do poder sabia que estava lá. Por quê? Eles são guiados por essa criatura. Eles são guiados por esses agentes que estão por trás dessas autoridades, dizendo para eles o que eles devem fazer. E eles vão e fazem. Não é? Então, nesse processo de desenvolvimento das drogas dentro do projeto MK Ultra, que nós mostramos, ligando os pontos na primeira parte e segunda que você deveria assistir, para você ter uma compreensão mais plena, nós temos a figura dos psiquiatras. Esses psiquiatras, eles foram começando a desenvolver os seus processos em 1800 e tralalá, e esses processos nós dissemos na live parte 2 todinho, como ele funcionou, até surgir a figura do brigadeiro general Rees, psiquiatra que ajuda a fundar a Federação Mundial de Saúde Mental e coloca a psiquiatria dentro das Forças Armadas. É interessante dizer, os psiquiatras nunca foram considerados médicos. Nunca foram considerados médicos. E continuam não sendo considerados médicos. Quem considera psiquiatras médicos é a população. A população porque desconhece completamente a história da psiquiatria. Então, por desconhecimento ou falta de conhecimento, as pessoas não sabem e consideram a grande população, a massa, de que psiquiatras são médicos. Não, psiquiatras não são médicos, ok? Isso para deixar bem claro. Eles sempre se esforçaram para ser reconhecidos como tais, mas não são médicos. E você vai entender isso aqui ao longo da live. Então, Rees, que trabalhava junto com a CIA, que está por trás do Instituto Tavistoft, acho que é isso, Tavistoft, alguma coisa assim, eu não vou lembrar a palavra exata, está por trás dessa instituição, está todo o projeto MK Ultra, que é desenvolvido para se tornar no futuro o Monarca. E esse projeto Monarca, ele é basicamente controle mental, ou seja, transformar pessoas em armas.
E isso é o que você vê o reflexo hoje, quando tem o atirador de El Paso, a qual nós temos um vídeo, a Monarca de El Paso. Se você não assistiu, assista, porque nós provamos lá que o Patrick Crusius, que cometeu aqueles atentados em El Paso, ele é um agente monarca. Por quê? Porque o seu pai já era envolvido no processo de desenvolvimento de projeto monarca, envolvido com o ocultismo, envolvido com uma série de coisas. Então, na realidade, Brian Crusius, pai de Patrick Crusius, Patrick é o resultado de um processo de desenvolvimento de um agente monarca. E assim tem muitos sendo utilizados dentro dos Estados Unidos, porque o processo da criação do caos visa enfraquecer as instituições para que aceitem as condições impostas pela estrutura de poder através de leis. Certo? Então, quanto mais eu enfraqueço as instituições, mais fácil fica para impor as minhas regras e as minhas leis, os meus tratados. É assim que a ONU age, é assim que o FMI age, é assim que o Banco Central age, é assim que os bancos agem, é assim que o Conselho de Relações age, Comissão Trilateral e assim por diante. Então, você vê que quanto mais você aprofunda no seu conhecimento, a despeito dos mecanismos utilizados pelo sistema, mais fácil fica de você compreender o próprio sistema. Não é verdade? Então, baseado nisso, esses psicotrópicos foram sendo colocados dentro da comunidade dos militares e foi sendo implementado nas Forças Armadas. Isso por trás vai se conectar a todo um projeto de drogas que começa a gerar muito dinheiro para essas empresas que fabricam e que comercializam isso através da indústria farmacêutica. Então, o número de militares, inclusive usando psicotrópicos, se tornou 7 vezes maior do que os civis nos Estados Unidos. Isso, estudo feito pelos americanos, demonstrando então a força que isso e a projeção e a proporção que isso tomou, não é? E aí, senhor, nós mostramos, inclusive, na época, até alguns gráficos relacionados à questão dos antidepressivos, dos psicoestimulantes e esses processos. E um número que dessas prescrições alarmantes. Mais de 250 milhões de prescrições de 1999 a 2013 de psicotrópicos. Imaginem hoje, num mundo muito mais doente, muito mais maluco, como a coisa não está. Fora as outras situações que nós vamos esclarecer agora. E aí é interessante, porque dentro desse processo, a diferença básica entre médico e psiquiatra está exatamente nesse ponto. Nenhum exame é feito. Então, aqui nós colocamos até uma observação bem interessante, que é a seguinte: faça a seguinte pergunta para o seu psiquiatra: onde está a ciência que apoia a psiquiatria? Onde está a ciência que apoia a psiquiatria? Explica para mim, não é? Porque até onde a gente sabe, as pessoas são enganadas com propagandas falsas realizadas pela grande mídia que trabalha a favor da indústria farmacêutica, que paga milhões de dólares para a mídia. A mesma mídia que mente sobre as vacinas é a mesma mídia que vai mentir sobre os psicotrópicos, não é? E aí enche e preenche as pessoas de esperanças vazias. Essa é a verdade. Não existe ciência na psiquiatria. Psiquiatras não são médicos, pois médicos podem realizar testes para diagnosticar e prescrever uma doença. Então, você vai lá no médico, o que ele faz? Olha, faz um exame de sangue, olha, faz um exame disso, um exame daquilo outro. Ele, se bobear, te manda fazer 10 exames para que ele possa ter como base sólida dados para poder te dar um diagnóstico. O nosso canal, ele trabalha com fatos, ele trabalha com dados, exatamente para que quando a gente vá dizer alguma coisa para a audiência, a gente possa dizer com propriedade. E por que com propriedade? Porque os dados que nós colocamos em todas as nossas lives são acessíveis. A pessoa pega o título, vai lá, confere e confirma o que nós estamos dizendo. E isso traz credibilidade, isso fortalece, isso faz com que a pessoa veja que a gente não está ali inventando uma situação. Mas no caso dos psiquiatras, eles prescrevem doenças que não podem diagnosticar, pois não existem exames
que comprovem as suas afirmações. E com base no livro do Achismo Psiquiátrico, aquele livro, o manual, este manual aqui, que nós vamos mostrar para os senhores, que é este aqui, Diagnóstico e Estatísticas e Diagnóstico de Distúrbios Mentais, o manual de distúrbios mentais utilizados por os psiquiatras, deve estar no DSM-3. E aqui que eles vão identificar qual é o problema de uma pessoa. Mas tem um detalhe nessa história, senhores, que não é dito. Não existem exames para que ele faça isso. E com base nesse livro de achismo, colocam inúmeras vidas em risco. É interessante aqui, olha, que você vai ter a seguinte informação aqui embaixo e uma curiosidade. Olha só. Você tem essa médica de família dizendo o seguinte: não há teste de sangue, não há teste de urina, não há uma biópsia, não há nada. Eles simplesmente olham para a pessoa e dizem assim: você está com um distúrbio bipolar. Um exemplo. Mas baseado em que a pessoa tem distúrbio bipolar? Ah, baseado... Então, senhores, aqui nós temos uma repórter investigativa dizendo: não pode ser diagnosticados nenhum procedimento médico, porque tudo é subjetivo. Eles acham, entendem? E aí é interessante aqui, ó, você tem uma psiquiatra falando... É uma grande frase, o desequilíbrio químico. Os psiquiatras imediatamente vai dizer: você está com desequilíbrio químico. Então você está apresentando distúrbio bipolar, você está distúrbio de atenção, distúrbio não sei do que, distúrbio não sei do que. Entendem? Quem está dizendo isso é um psiquiatra. Então nós estamos generalizando, todos os psiquiatras são corruptos e fazem isso por dinheiro e etc, etc. E acabam... passando psicotrópicos perigosíssimos para a sua clientela, sem saber... Não, senhores, tem psiquiatras sérios. Tem psiquiatra que sabe o poder dos psicotrópicos e sabem como tratar os seus pacientes. E assim, pacientes não dá porque eles não são médicos. É clientes mesmo, sabe? Então, essas questões são muito sérias porque envolve a saúde da pessoa. Olhem isso. Como que eles fazem o trabalho? Eles dizem assim, eles pegam a timidez. Por exemplo, você é uma pessoa tímida. Eles transformam isso num número e dizem assim: bom, timidez, então você tem desordem de ansiedade social. E vai lá e te receita um medicamento. Um psicotrópico. Entendem? Ah, você perdeu um ente querido. Você faleceu uma pessoa da sua família. Aí você fica muito triste, muito, você acha que aquilo já está incomodando, você não está sabendo lidar com aquilo, vai no psiquiatra. Aí ele vai lá e ele vai dizer para você que você tem desordem depressiva maior. Ora, se você perdeu um ente querido, eu não lembro de Moisés ou de qualquer figura bíblica no passado tomando psicotrópico para poder se recuperar de uma morte de um querido. O que acontecia é que eles colocavam dias e mais dias para poder ficar ali, digamos assim... um período de tempo sentindo aquele processo, não é? Da perda de um ente querido, porque é muito triste. Mas você tomar um antidepressivo, você cair no medicamento, não vai resolver a questão. É uma questão mental, é uma questão psicológica. Entendem? Ninguém morre porque perdeu um ente querido. Claro, tem casos extremos, mas, sabe... a grande parte das pessoas sabem, sempre souberam superar as suas dificuldades, não é? Mas só que a propaganda realizada pela indústria farmacêutica, as suas workshops, as suas conferências, os seus pagamentos de viagens para médicos poderem receitar psicotrópicos e toda uma indústria de marketing e todo um processo desenvolvido junto às classes fizeram com que coisas normais, coisas que as pessoas conseguiam sobrepor com o passar do tempo, se tornassem doenças. Eles conseguiram transformar o que é normal dentro dos seres humanos em doença. Olha o que está escrito aqui: saudade de casa. Aí está o número aqui, 309.21. Desordem de separação de ansiedade. Desconfiança, suspeita, desordem de personalidade paranoica. Ter altos e baixos. Olha que loucura. Distúrbio bipolar. Falta de concentração, DHDA. Portanto, os psiquiatras mapearam todos os tipos de problemas que enfrentamos no dia a dia, até o mais corriqueiro, e transformaram em doenças. É isso que as pessoas não compreendem. Ora, vejam só, quantas pessoas, senhores, têm problemas... Eu vou dizer um negócio para os senhores. Eu, Edson, já passei fome.
Eu já morei na rua. Eu já passei pelas coisas mais horrorosas que os senhores possam imaginar. Eu nunca tomei um medicamento ou usei drogas. Drogas. Heroína, cocaína, maconha ou qualquer outra coisa. Nunca precisei. Porque eu entendia que eram problemas da vida. Então o que eu fazia? Orava ao Criador, pedia forças. Amanhã é o dia seguinte. E depois de amanhã é outro dia, se o nosso Criador permitir. E eu vou conseguir superar esse processo. Senhores, há quanto tempo existe a indústria farmacêutica? Há quanto tempo existe psicotrópicos? Eu então vou fazer uma pergunta aos senhores. E todas as pessoas que viveram antes da indústria farmacêutica? Hã? Você tinha o número de homicídios que você tem hoje? Você tinha o número de suicídios que você tem hoje? Vocês já pararam para fazer a conexão do número de pessoas que se suicidam e a indústria farmacêutica? Vocês ficariam horrorizados com os números. Então o que acontece é assim, as pessoas sempre tiveram problemas. Mas hoje, na população de hoje, devido a todo um trabalho midiático, seja de um lado ou de outro, então é aquele programa da manhã, da dona de casa, é o jornal, não é? É a revista, é a rádio, e é toda a publicidade em torno dizendo o seguinte: distúrbio bipolar, distúrbio bipolar, distúrbio bipolar, distúrbio bipolar. Aí você vai conversar com um amigo e ele diz assim, você tá com distúrbio bipolar. Aí você pergunta, o que é distúrbio bipolar? Aí ele não sabe te explicar. Aí se você perguntar pra mídia, não sabe explicar. Porque é mental. Então se é mental, então vamos lá. Eu tenho distúrbio bipolar. Me dá o exame que me prova que eu tenho distúrbio bipolar. Qual é o exame que eu tenho que fazer? Eu tenho desordem de personalidade paranoica. Tá bom, qual é o exame que eu tenho que fazer pra mim saber que eu tenho personalidade paranoica? Porque se eu sentar na frente de um psiquiatra, eu acho que ele vai acabar tomando psicotrópico. Ele vai ficar maluco. Porque eu vou ficar enchendo ele de pergunta. Ele não vai me responder nenhuma. Porque ele não é médico. Entenderam? Então, as pessoas... Se a pessoa colocar um jaleco, se a pessoa vestir uma roupinha lá, um jaleco, é médico. Para as pessoas comuns, é médico. Não é médico. O psiquiatra não é médico. Ele prescreve coisas que ele desconhece. Então, se você tem um problema no seu sangue, o seu médico vai dizer assim, faz um exame de sangue. Ele vai detectar o problema e vai te dar uma prescrição baseada no problema que está lá na tua frente. Os fatos estão ali, não é que a gente fala? Você está vendo na tua frente aquele problema e aí você vai lá e vai seguir a recomendação do médico. Por confiar no diagnóstico dele a partir daquilo que está na sua frente, que você também não compreende, mas pelo menos está ali na tua frente. Você vai poder checar com outro médico, você vai poder levar para outro médico, você vai poder conversar com 5 médicos para chegar numa conclusão. Agora, pergunto, eu tenho distúrbio bipolar. Eu vou consultar quem para confirmar, através de fatos e dados concretos, que eu tenho distúrbio bipolar? Ora, eu posso estar de bom humor de manhã, e posso estar de mau humor à tarde, não é? Então, eu sou uma pessoa que tem distúrbio bipolar? Quantas pessoas que de manhã estão bem, e à tarde estão mal, e à noite estão bem de novo? Ora, você sai bem para trabalhar, chega lá, tem problemas, você fica triste, você fica nervoso, você fica, sabe? E aí você volta para casa e tá tudo normal. Aí você tem distúrbio bipolar. Sabe? Então... Por isso que a indústria farmacêutica faz bilhões de dólares com a psiquiatria, mas tem consequências. Olhem isso. Prestem bem atenção nisso aqui. Eu peguei isso daqui de um site americano. E aqui embaixo está dizendo, alguns avisos... Olha aqui, ó, vou aumentar para os senhores verem. Alguns avisos incluem mais de um efeito, não é? Mais de um efeito. Alguns efeitos. E olha só. Olhem isso. Não são todos os pacientes psiquiátricos que irão tornar-se violentos, mas, de acordo com os avisos oficiais, uma porcentagem deles vai se tornar violento, tomando psicotrópicos. Já já nós vamos mostrar algumas bulas para os senhores. Olha isso. Agressão e hostilidade. 22% aqui. Aí você tem aqui 22%, acho que dentro desse gráfico que eles construíram, baseado em casos, não é? Aí, aqui, 409 drogas reguladas, né, pela agência, que as pessoas consomem, e o que cada uma dessas drogas
acabam, digamos assim, gerando de reações adversas para os seus pacientes. Então, dessas drogas, 22 delas vão fazer as pessoas se tornarem hostis e agressivas. Aí você tem aqui, 27 delas podem tornar a pessoa violenta, psicótica e homicida. Olha isso. Ó, eu fico pensando, a pessoa entra pela porta de um consultório com os filhos, aí vai dar uma droga dessa. Gente, a palavra já está dizendo, é uma droga. Então você vai dar isso para o seu filho ou para a sua filha, achando que está recebendo prescrição de um médico. Ele não é médico. Ele está se baseando no achismo dele. Então ele vai dizer assim que é um problema químico no seu cérebro, que está aqui de acordo com o nosso manual de distúrbios mentais. Está dizendo que você tem um distúrbio. E aí vai te passar um psicotrópico que quando você vai ler a bula, está dizendo lá, pode tornar a pessoa psicótica ou homicida. Isso é loucura. Por isso que eles falam para você não ler a bula. Agora, olha, já começa por aí. Eu não consigo acreditar como as pessoas podem ser tão inocentes. O médico vira e fala assim, não lê a bula não, senão você não toma. Como é que pode a pessoa tomar ainda assim? Porque, não, meu médico disse... Aí é que tá outra questão, porque muitos médicos acabam recomendando psicotrópicos porque ele é bancado pela indústria farmacêutica que vai dar para ele, se ele bater metas, vai dar viagens para ele, vai dar um prêmio em dinheiro para ele, entendeu? Vai, digamos, até patrocinar uma palestra dele e assim por diante. Só que os pacientes, entre aspas, os clientes dele são cobaias. São cobaias. Entenderam isso? Mas não para aí. 35 desses medicamentos causam problemas emocionais. Então vamos lá. Eu vou no psiquiatra para resolver um problema emocional. Ele me dá um psicotrópico que vai me trazer problemas emocionais. Eu não consigo acreditar num negócio desse. Sabe? É loucura completa. Aí você tem aqui embaixo o que é pior ainda. Mortes e aumento dos riscos de morte. Tomando psicotrópicos, 43%. É interessante que é assim, psicotrópico leva um tempo para fazer efeito. Quando ele começa a fazer o efeito, que normalmente vai ser efeitos terríveis, se você se desligar do psicotrópico, tentar desligar dele rapidamente, você corre risco de vida. E você corre riscos de ter reações muito graves em relação aos psicotrópicos. Por quê? Ele faz alterações químicas no seu cérebro. Eu te pergunto, quais são as alterações químicas que ele faz no seu cérebro? Você saberia me dizer? Você tem... Vamos raciocinar. É tudo em base da raciocínio, tá ok? Você está tomando psicotrópicos, certo? Você tem um estudo do que aquele psicotrópico faz com o teu cérebro? Qual é a reação química que ele faz no teu cérebro? Você tem algum estudo? Eu fico pensando assim, olha só. Eu vou tomar uma vacina lá, eu vou lá no posto de saúde tomar uma vacina. Tá? Eu vou esticar meu braço, e eu só tô indo lá esticar meu braço porque o meu governo, que não faz nada por mim sobre nada, tá mandando eu ir tomar vacina. E do outro lado tá a Rede Globo lá, um exemplo, mandando eu tomar vacina. Aí eu vou lá tomar vacina, põe meu braço lá. Eu não sei o que tem na droga da vacina, mas eu ponho meu braço lá. Só que olha como é coisa toda, ela é uma questão de controle mental. Se você chegar pra mesma pessoa e falar assim, ó, o João, um amigo meu, tá com uma seringa de vacina ali na esquina. Vai lá e deixa ele aplicar a vacina em você. Sabe o que ele vai dizer pra você? Você tá louco? Eu não sei quem é o João e eu nem sei o que tem naquela vacina. Você entendeu? Mas ele vai seguir a mídia. O governo cobra tudo dele. Cobra imposto, cobra tudo. Mas não cobra pra dar vacina. Muito pelo contrário, que é obrigar ele a tomar vacina. Ele não acha que não tem nada errado nisso. Sabe por quê? Porque meu avô tomava. Porque minha avó tomava, porque meu bisavô tomava. Então, eu tomar é parte da tradição, não é? Então, eu não vou questionar o que é tradicional. Não, senhor. A armadilha está aí. Você tem que questionar. Então, eu vou tomar um psicotrópico, tá? Primeira pergunta que eu faria pro psiquiatra. Olha, cadê o laudo ou estudo ou qualquer coisa deste psicotrópico do que ele faz em termos de reação química dentro da minha cabeça? O que ele faz? Não tem. Não vai te dar nada. Aí depois, você pergunta assim, tá,
Eu vou ler a bula. Posso ler a bula aqui junto com você? Ó, peraí. Aqui na bula, vamos lá. Eu vou sair daqui e já volto. Eu quero mostrar um negócio, porque não é possível. Né? A nossa intenção é que as pessoas pensem. Não é? Aí eu vou aqui, ó. Tá aqui o medicamento. Ó, o nome desse medicamento é Dexedrine. Ok? Eu vou ler o que ele faz. Ele tá aqui em vermelho, escrito assim, ó. Tentativa física de ferir. E ações violentas. Então eu tô lá, na frente do psiquiatra, que diz que entende o que tá acontecendo comigo, sem ter exame de nada, e vou perguntar pra ele, olha, aqui na bula, eu tô achando uma coisa estranha, tá dizendo aqui que eu posso ter ações violentas. Por que eu posso ter ações violentas? Fala pra ele te explicar, mas duvido, entendeu? Ah, eu posso ter tentativa física de ferir, mas ferir como? Ferir a mim ou ferir outras pessoas? Mas não para aí não, vamos ler esse aqui. Esse aqui é o Ambien. Olha o que o Ambien fala na bula. Diz assim, ele pode causar embotamento emocional e depressão ou pensamentos suicidas. Aí eu perguntaria pro psiquiatra, olha, eu li a bula e tá escrito aqui que eu posso ter pensamentos suicidas. O que significa isso? Cara, eu pagava pra ver a cara do psiquiatra. Porque não é possível. Entende? Então, o que acontece? As pessoas, elas vão, digamos assim, acreditar porque o não médico psiquiatra está dizendo para ele que ele deve tomar algo que pode fazer ele ter reações agressivas, violentas, psicose, cometer homicídios ou até mesmo ter risco de vida, não é? Agora, olha aqui, suicídios, risco de suicídios ou ideias suicidas. Está escrito aqui, 48%. Olha só, são 409 medicamentos aprovados e regulamentados. Desses 409, 10% basicamente, né? 10%, mais que 10% desses medicamentos levam a pessoa a ter risco de suicídio, ideias suicidas ou cometer o suicídio. Hã? E aí eu pergunto pro médico lá, desculpa, eu pergunto pro psiquiatra. Eu falo assim, vem cá, baseado no que eu tô lendo aqui, eu posso ter ideias suicidas, risco de suicídio por conta do medicamento. Se esse medicamento me faz ter ideias suicidas, eu vou te fazer uma pergunta. Quais são os componentes que esse medicamento possui com a capacidade de alterar o funcionamento do meu cérebro e me fazer ter ideias suicidas? São perguntas que as pessoas não fazem. Tem vergonha de fazer para o psiquiatra, porque ele tem medo da resposta. Ele tem medo da reação do psiquiatra. Horas, você está pagando. Você está pagando a consulta e você está pagando o medicamento que não é barato. E aí você não tem coragem de fazer as perguntas certas. Esse canal, ele cresceu justamente por isso. Porque nós dizíamos assim, esse canal quer que você faça as perguntas certas. Para de viver na dúvida, para de viver, digamos assim, imerso dentro das mentiras. Acorda, levanta a cabeça, olha para as pessoas e pergunta. Olha para o sistema e se pergunte o que está acontecendo à minha volta. Não seja você apenas um passageiro, mas controle a sua vida. A sua vida é a sua vida, você só tem ela. O seu marido não consegue salvar a sua vida, a sua mulher não consegue, os seus filhos não conseguem, porque cada um de nós somos seres individuais e cada um de nós temos a nossa própria vida. É só você que pode resolver isso. Não adianta transferir. O que mais existe no mundo são pessoas derrotadas que transferem a sua frustração para outras pessoas. Então ele não dá certo na vida, a culpa é da mulher. Ele não dá certo na vida, a culpa é dos filhos. A mulher não dá certo na vida, a culpa é do marido. Não! Você tem que assumir os seus erros e você tem que assumir a sua responsabilidade contra a sua vida. É você que determina os rumos. Então, quando você vai num psiquiatra e você vê esses dados, e aí você não se questiona, me desculpa, os efeitos que você vai sofrer com isso ou alguém da sua família, a culpa é dessa cumplicidade. Existe uma cumplicidade em andamento. Entenderam? Tipo, eu tô aceitando. Ponto. Aqui, ó, desordens cardiovasculares e problemas de coração. Dos 409, 107 desses medicamentos podem causar problemas do coração ou desordem cardiovascular. Ou seja, a pessoa está tomando algo, e fora que 99 deles podem causar problemas psicológicos. Você vai num psiquiatra buscando soluções, toma um medicamento que vai te trazer problemas psicológicos. Aí sabe o que acontece?
Você volta lá, ele vai olhar pra você, vai te dizer que você tem outra coisa, vai te dar outro medicamento, outro psicotrópico, e aí você vai ficando cada vez pior. Não é possível. Não é possível que as pessoas não enxerguem essas coisas, senhores. Porque essas coisas são nítidas. Essas coisas são perceptíveis. E agora nós vamos mostrar para os senhores uma experiência. A experiência de Rosenheim. Deve ser isso. Olhem essa experiência. E aí você vai ver na prática. E essa experiência tá na internet, tá? É só você colocar Rosenheim Experiment e você vai achar isso daqui na internet. Mas acho que em português mesmo você já acha essa experiência. É só você procurar. Olhem isso. Foi feito 2 testes. Uma primeira fase e uma segunda fase por essa pessoa. E essa pessoa, eles criaram a seguinte situação. Vamos ler para você compreender. Rosenheim foi ele mesmo um pseudo-paciente. Além dele, participaram 3 psicólogos, um pediatra, um psiquiatra, um pintor e uma dona de casa. Um psiquiatra no meio, para vocês verem. Sendo 5 homens e 3 mulheres. Por quê? Um psiquiatra no meio. Porque existem psiquiatras que são psiquiatras profissionais realmente, que buscam compreender o que o seu cliente tem. E existe essa enorme quantidade de psiquiatras que trabalham para o sistema, querendo ganhar dinheiro, riqueza, bater meta, às custas da vida das pessoas. É isso que você tem que separar. Você tem que analisar. Se o seu psiquiatra é um cara que fica te enchendo de psicotrópicos, ele está trabalhando para o sistema. Se você tem um psiquiatra que se preocupa com você e busca compreender o que está acontecendo na sua cabeça, sem ficar te encharcando de psicotrópicos, então essa pessoa pode estar mais próxima do que a gente pode dizer de alguém preocupado com você. Certo? Pois bem, o interessante dessa história, nenhum deles tinha sido diagnosticado com problemas mentais e possuíam uma vida bem estabelecida. Os pseudopacientes tentaram internação em 12 hospitais diferentes. O único sintoma que relatavam era que ouviam vozes, não muito claras, falando vazio, oco ou ibaque. Imediatamente depois da admissão, os pseudopacientes cessaram de simular qualquer sintoma, mas alguns estavam um pouco nervosos durante um curto período, porque nenhum deles achava que iria ser internado e pensavam que a sua simulação seria descoberta logo, ficando expostos como fraudadores. Então eles se fizeram passar por pessoas com problemas mentais para ver se as instituições que faziam os tratamentos psiquiátricos conseguiriam detectar isso. Então lá, psiquiatras, em várias dessas instituições, mais e mais psiquiatras. Então eles se passaram com problemas psiquiátricos para ver se eles conseguiriam detectar isso e então negar a estadia daquelas pessoas ali, a internação delas quanto pessoas com problemas. Todos os pseudopacientes foram internados. Então começa aqui. Todos foram internados. Então significa que eles não conseguiram identificar que aquelas pessoas tinham ou não tinham problemas psiquiátricos. Por quê? É fácil a resposta depois de tudo que a gente conversou aqui, né? Porque não tem exames. Não tem nada que esses psiquiatras possam usar para determinar se uma pessoa é sã ou não é sã. Entendem? 11 com diagnóstico de esquizofrenia. Pessoas comuns, normais, sem problemas nenhum. E eles foram lá internados e começou a ser diagnosticado que eles tinham esquizofrenia e um com psicose maníaco-depressiva. A pergunta é, baseado em quê? Né? Porque não tinha nada que eles pudessem utilizar para comprovar isso. Ficando internados entre 7 a 52 dias, com uma média de 19 dias. Embora os pseudopacientes não tivessem sido detectados pela equipe profissional, para deixar claro, outros pacientes suspeitaram da sanidade mental. Olha que loucura. Os psiquiatras, nada. Mas os pacientes perceberam que tinha alguma coisa errada. Aquelas pessoas pareciam normais. 35 de 118 pacientes que conviviam com os pseudopacientes expressaram suas suspeitas. Os comportamentos normais dos pseudopacientes eram frequentemente avaliados pela equipe como aspectos da sua suposta doente. Então, enquanto a equipe de profissionais psiquiatras diziam que eles eram doentes, os internados diziam que eles pareciam normais. Não é loucura?
Por exemplo, registros de enfermagem para 3 deles afirmavam que sua escrita era vista como um aspecto de seu comportamento patológico, ou seja, de acordo com a escrita daqueles 3 pseudos pacientes, eles determinaram, por conta da escrita desses pseudo pacientes, que eles tinham um comportamento patológico. Então, eles tinham, sim, algum transtorno mental. Vocês entendem? Isso daqui foi um teste, ele é famoso e foi feito há muito tempo, que simplesmente arrebentou com os psiquiatras naquele momento, não é? É que, senhores, memória das pessoas é curta, o dinheiro manda e a mídia apaga, deleta a mente das pessoas. Entendem isso? Segunda fase. Para a segunda fase da parte do experimento, Rosenhan usou um conhecido hospital, referência em ensino e pesquisa, cuja equipe já conhecia os resultados do estudo inicial, e alegou que erros semelhantes não poderiam ser cometidos em sua instituição. Rosenhan fez um acordo com eles. Durante um período de 3 meses, um ou mais pseudos pacientes tentariam ser admitidos e a equipe tentaria classificar cada paciente que chegasse quanto à probabilidade de ser um impostor. 193 pacientes, 41 foram considerados impostores e 42 foram considerados suspeitos. Só que tem um problema nessa história. Na realidade, Rosenhan não enviara nenhum pseudo-paciente. Todos os pacientes considerados suspeitos ou impostores pela equipe do hospital eram pacientes comuns. Então, ele não enviou ninguém. Eles começaram a diagnosticar as pessoas, achando, por conta do experimento, que Rosenhan estava enviando pessoas lá para testar eles. Então, o que eles fizeram? Começaram eles mesmos a diagnosticar as pessoas. Mas não tinha nenhum pseudo-paciente. Então, na base do achismo, do manual de doenças mentais deles, começaram a diagnosticar as pessoas. Por fim, isso levou à conclusão que qualquer processo de diagnóstico que leva tão rapidamente a erros significativos desse modo, não pode ser muito confiável. Mas, senhores, vai falar para alguém que toma psicotrópicos e que confia no seu, entre aspas, médico. Porque psiquiatra não é médico. Entendem? Agora, se essa recomendação é feita por um médico, se torna mais grave ainda. Sabe por que se torna mais grave ainda? Porque o médico sabe que doenças, elas são diagnosticadas através de exames, através de processos que vão identificar isso no paciente. Quando ele começa a dar psicotrópicos, que base que ele está fazendo isso? Com que informação ele está fazendo aquilo? Ele está fazendo aquilo baseado na confiança do médico-paciente. Ou seja, pacientes normalmente não questionam médicos. Exatamente por quê? Porque médicos, ao longo do tempo, ganharam credibilidade baseada exatamente nos estudos, nos diagnósticos, nos exames, na busca da cura, que nunca cura na maioria das vezes, não é? Porque nós sabemos que existe uma parceria entre hospitais, médicos e a indústria famigerada farmacêutica. Hoje, nós temos mais uma classe de mercenários do que de pessoas interessadas em curar alguém. Existe até uma história, né, que é contada e é antiga, onde o filho pergunta para o pai, por que você não cura a Dona Maria? Um exemplo. Aí ele responde para o filho, eu não curo a Dona Maria porque é assim que eu vou pagar a sua faculdade. Vocês entendem? Hoje isso é muito mais real. Um número enorme de médicos são mercenários. E os psiquiatras, então, nem se fala. Porque nem médicos são. Agora, de novo, estamos generalizando? Mas é claro que não. Existem médicos excelentes. Existem psiquiatras excelentes. Que se preocupam com o seu paciente. Que se preocupam em ajudar aquelas pessoas de forma real. Baseada no seu compromisso de salvar vidas. Mas nós sabemos que num mundo onde a estrutura de poder mundial domina, onde um trabalho para eliminar vidas está em andamento em todo o mundo, grande parte de médicos e psiquiatras são mercenários. Só que as pessoas não questionam. Não questionam porque existe uma coisa dentro da sociedade de que
Se ele é médico, não pode ser questionado. Não. Se você toma uma coisa como olha, você tem que pensar o seguinte. Eu acho que às vezes a coisa fica mais no discurso hipócrita do que na realidade dos fatos. Se eu amo meu filho ou eu amo a minha filha, eu vou questionar qualquer medicamento. Mas todos eles. Eu vou pegar a bula, eu vou comer a bula, eu vou investigar a bula, eu vou entrar na internet que tá toda a informação lá, eu vou deixar de ser preguiçoso, eu vou pegar, sentar minha bunda na cadeira e vou pesquisar o que tá escrito na droga da bula. Eu não vou enfiar um comprimido desse que pode levar o meu filho ao suicídio, e não é um caso. Pesquisa. Pesquisa assim, jovens psicotrópicos, suicídio. E aí você vai ver o número de pessoas. Nos Estados Unidos, o número de pessoas se suicidando é gigantesco, por inúmeras situações. Militares, donas de casa, pessoas que trabalham, a pressão do sistema sobre as pessoas está muito grande. E as pessoas não sabem mais lidar com seus problemas. As pessoas estão se tornando cada dia mais fracas. Fracas moralmente, fracas fisicamente, fracas psicologicamente. Entendem? E isso vai fazendo com que as pessoas cedam à pressão do sistema. Elas acabam tendo que buscar subterfúgio. E aí ela vai procurar o quê? O que é mais cômodo. Mas o que é mais cômodo tem um preço a pagar. Então, na primeira semana, no primeiro mês, vai parecer que está dando resultado. Mas depois, é isso aqui que você vai ver. É uma pessoa sendo transformada em outra coisa. Não vai ser mais a mesma pessoa que você conhece. Você está criando na sua casa algo que você não sabe onde vai dar. Então, eu pergunto, depois que você coloca um psicotrópico na boca de uma criança ou de um adolescente e acontece algo com ela, ou até mesmo ela possa vir a se suicidar ou matar alguém na rua, você vai condenar quem? O Criador? Você vai dizer, Jeová, o Senhor é que é culpado? Eu uso o nome Jeová, tá? Jeová é o culpado. Foi ele que fez isso. Por que você fez isso comigo? Eu não merecia isso. Mas não pegou a bula para ler, não questionou a pessoa na hora que estava recebendo o medicamento, não fez as perguntas certas, ficou com medo, baixou a cabeça, aceitou a imposição, aceitou a propaganda da mídia, aceitou o que a mídia disse que você tinha que fazer. É assim. As pessoas querem ficar justificando as coisas. Vai justificar para quem não tem conhecimento, porque quem tem conhecimento não vai aceitar esses argumentos. Você tem a obrigação de saber o que esses psicotrópicos fazem na sua vida, na sua cabeça. Você tem a obrigação de saber isso. Entendem isso? Então, essa questão do psicotrópicos, nós já falamos na parte 2, se eu não me engano. Era legal você assistir, porque nós falamos muitas coisas sobre os psicotrópicos, a história envolvida, inclusive a participação dos militares no processo de fortalecer os psicotrópicos como uma arma contra a população, porque é isso que ela é. Ok? São armas que, se forem mal utilizadas, mal diagnosticadas, vai acabar com a vida das pessoas. E aí, nós vamos aqui aproveitar e vamos rapidamente dar uma passada nessas duas informações que estão ligadas ao projeto MK Ultra. O projeto Shatter foi um programa da Marinha dos Estados Unidos, iniciado em outono de 47, com foco na identificação e testes de drogas em interrogatórios no recrutamento de agentes. Sua busca incluiu experimentos de laboratórios em animais e seres humanos. Então, esses seres humanos que somem o tempo todo vão parar em laboratórios. Certamente. Quando não, tráfico de órgãos ou de seres humanos ou coisa do tipo. O programa operou sob a direção de Charles Savage, do Naval Medical Research Institute, em Maryland, 47 a 53. O projeto foi voltado para identificar agentes sintéticos e naturais que eram eficazes durante o interrogatório. Então, como você percebe, os militares sempre utilizaram as drogas como um meio para um fim, contra as pessoas, e para isso fizeram testes. Nada mais, nada menos, as chemtrails são isso. Nós iremos falar sobre as chemtrails no próximo Ligando os Pontos. Nós vamos entrar aqui nessa pesquisa que já está aqui do lado, tá vendo? O aviãozinho aqui. Nós temos todo um material aqui preparado para mostrar para os senhores em relação às chemtrails. Voltando ao documento, o projeto estava centrado
mas não limitado ao uso de anabasina, alcaloide, escopolaminae e mescalina. O programa terminou logo após a Guerra da Coreia. Então, isso aqui faz parte do projeto MK Ultra. Ok? Então, como vocês veem, por que os narcóticos se tornou um grande negócio internacional? Porque desde a KGB até a CIA, a Mossad, o M5, todos tiveram dentro do seu repertório a utilização de drogas. E olha que interessante quando você vê aqui, ó. Categorias. Você vê aqui, ó, drogas psicodélicas. Você sabia que as drogas psicodélicas estão voltando para o mercado e se tornando objetos de desejo das pessoas ultimamente? Não é incrível isso? Projeto MK Ultra era um programa de secreto do Departamento de Defesa da CIA. A CIA iniciou o projeto MK Ultra em 66. E aí aqui, senhor, nós temos a seguinte informação, e esse é o ponto. Houve alegações, com pouca ou nenhuma evidência fornecida para apoiá-los, de que o projeto MK Ultra foi além da pesquisa sobre o controle da mente, mas se ramificou para o mundo oculto. Segundo o livro Secrets and Lies, ou Segredos e Mentiras, do autor Gordon Thomas, de 2007, a operação da CIA também foi iniciada pelo chefe do Departamento de Técnicos da CIA, Dr. Sidney Gutierrez. Bom, o Sidney Gutierrez já é uma figura conhecida. Os senhores viram no Ligando os Pontos, parte 1 e parte 2, que nós falamos que o Sidney Gutierrez, quando ele aparece, ele inclusive passa pelo que aconteceu com o monarca de El Paso, né? Nós falamos nessa live sobre Sidney Gutierrez também. Ele nada mais é do que tipo um Rockefeller, um Rothschild, a carinha que todo mundo tem que ver, a carinha que todo mundo tem que falar, tipo George Soros, essa coisa que aparece em tudo que é documento, que aparece em tudo que é lugar, para que ele seja o centro da atenção, mas na realidade, por trás dos bastidores, pessoas muito mais malignas estão agindo. Isso se torna desvio de atenção. Você começa a falar de uma coisa só e aí não percebe o resto. Nós sempre dissemos o seguinte: nós sabemos a influência de Rockefeller, de Rothschild e das famílias dentro da estrutura mundial de poder. Mas nós não reconhecemos esses garotinhos propaganda, essas pessoas, como as mais importantes dentro do sistema. E eu vou explicar o porquê. Por mais que eles tenham contribuído na construção de ONU, na construção do Conselho de Relações Exteriores, do Royal Institute e de tantas outras organizações maléficas para os seres humanos, eles são parte da história, eles não são a história em si. Eles não são responsáveis por tudo. É importante ser dito de que essas pessoas seguem linhagens e essas pessoas seguem ordens. Então, na realidade, eles dão continuação ao que já havia sido proposto anteriormente. Assim como a meretriz vai desviando as pessoas do Criador, a mesma coisa, as estruturas de poder vão desviando as pessoas do foco. Elas nunca sabem quem de fato está operando no sistema. Elas só reconhecem algumas figuras que são expostas de forma proposital para que as pessoas não compreendam o que está de fato acontecendo. É a mesma coisa que aquele youtuber que você ouve e diz assim para você: olha, realmente nós estamos num momento muito ruim. Olha, realmente as coisas estão todas tomando uma direção onde vai se tornar muito difícil as coisas para a humanidade. Nós devemos ser aí a última geração, nós devemos aí estar já no fim de tudo isso. Mas aí, no meio daquele discurso, a pessoa diz assim para você: eu não acredito em azul, eu não acredito em vermelho. Nós sabemos que isso é uma única agenda, mas daqui a 10 minutos você vai lá no canal dele e ele vai estar falando de política. Ele vai estar falando de política. Ele acabou de dizer aqui que não acredita no azul e no vermelho, que ele não acredita em nada de política, mas daqui a 10 minutos ele está lá falando sobre política no canal dele. Aí eu te pergunto: você está ou não está numa incoerência, num processo hipócrita de dizer uma coisa e fazer outra? Essa outra que está sendo feita não é proposital? Então é a mesma coisa com tudo. Você vê alguém falando sobre geopolítica, mas indicando para você um livro de magia. Então ela está dizendo aqui: o mundo está no maligno, mas indica logo em seguida para você um livro de magia. Essas coisas as pessoas deveriam estar atentas. Entende? Porque isso é ser influenciado. Então a pessoa acaba não saindo do lugar. Ela não progride em termos psicológicos, em termos de conhecimento, porque ela vai estar rodando a roda no mesmo lugar. Entenderam?
Não sabe dizer não para as coisas. As pessoas... A verdade, senhores, o mundo é assim porque os seres humanos não sabem dizer não. As pessoas viciam. As pessoas se tornam dependentes de tudo nesse mundo. Entendem? A operação da CIA... Aí diz aqui. Explorar o mundo da magia negra. Então, é interessante que Brian Crusius, que tem ali uma junção com um médico, que eu não vou lembrar o nome, que era seguidor de Sidney Glutieb, ele é envolvido com o ocultismo. Ele é envolvido com a coisa satânica. E aí o filho dele comete as atrocidades em El Paso. Então as coisas estão conectadas. Ou seja, você vê a conexão do mundo espiritual com o mundo físico. A influência que existe das criaturas sobre as pessoas, os humanos, não é? E aproveitar as forças das trevas e desafiar o conceito de que os confins da mente estão além do alcance. Olha isso. Como parte da operação, frequentemente, o Dr. Gottlieb e outros funcionários da CIA visitaram e recrutaram adivinhos, leitores de palmas das mãos, clarividentes, astrólogos, médiums, videntes, especialistas em demonologia, bruxas e feiticeiros, satanistas e praticantes de ocultismo. Nós estamos falando da CIA. Entenderam? Agora, veja só, se a CIA está envolvida em todo esse lixo, você acha que os governantes não estão? Você acha que os governantes são evangélicos? Os governantes são hinduístas? Ou são budistas? Ou são católicos? Ou são conservadores cristãos? Coisa nenhuma! Coisa nenhuma! E líder religioso que vai atrás de política é tão sujo, é tão podre, é tão tudo quanto todos eles. Por quê? Eles querem se envolver com isso. Quantos e quantos estão envolvidos no meio disso, do ocultismo? Porque quando eles sobem na cadeia de poder, dentro da estrutura, e só crescem na estrutura, seja nas forças militares, seja na política, seja no CEO de uma empresa, se ele se envolver com o lado oculto da coisa. Se ele se botar a mãozinha ali na coisa da magia e do ocultismo. Porque essas pessoas que estão lá no topo, os senhores acham que eles estão preocupados com o Criador e com o seu filho? Ou que eles leem Bíblia? Ou que... Senhores, eles são materialistas. Essas pessoas materialistas, normalmente, não têm preocupação com nada disso, porque o Deus deles é o dinheiro e o poder. Então, as pessoas que seguem líderes religiosos que estão envolvidos na política, por que essas pessoas não param para pensar que tem alguma coisa errada? Porque, que eu saiba, Jesus não foi vereador, nem deputado, nem senador, nem presidente, nem governador, nem nada disso. Ele não se envolveu com nada do mundo e disse para os seus seguidores: se você quer me seguir, você tem que se afastar do mundo. Então é interessante como as incoerências existem. E é para você comprovar que realmente esses projetos aconteceram, nós temos aqui um documento da CIA de 2006. Esse documento mostra o seguinte, olha, tá vendo aqui? Projeto MK Ultra, MK Often e MK Chickwit, tá vendo? E aí tá falando aqui sobre a questão de sair no New York Times, os resultados mencionados. E aí eles pediram, após uma reunião no escritório da secretaria lá do presidente, receber um requisito para chamar o Warren no escritório do senador Kennedy lá, e eles começaram a conversar, se queriam saber o que estava acontecendo sobre esses projetos. Todos eles sabiam sobre o projeto. Então não é novidade nenhuma. Todos eles estavam cientes do que estava acontecendo. E olha aqui, tanto sabiam que você tem aqui, todas as agências que estavam cientes do que estava acontecendo em relação a MK Ultra, MK Search, MK Often, vários departamentos dentro aqui dos Estados Unidos, do governo americano, cientes de que isso estava acontecendo. Então não é novidade para ninguém. Aí, senhores, como introdução ao que a gente vai começar a falar na próxima semana, aqui está o Operação Sea Spray. O Sea Spray foi um experimento secreto da Marinha dos Estados Unidos em 1950, a qual as bactérias Serratia mascescens e Bacillus cruabridii foram pulverizadas sobre a Baía de São Francisco. Aí eu te pergunto, quando você abre a internet e vê lá que no mar está aparecendo bactérias que comem carne humana, quando você vê doenças que não existiam no sistema aparecendo, quando você vê sair do jardim
determinados tipos de vermes que nunca foram vistos? Senhores, existe uma coisa chamada chemtrails, existe uma coisa chamada rastro químico. Isso está sendo jogado pelo mundo todo. Nós temos 3 vídeos sobre isso, 4 na realidade. Quem puder, dos nossos amados moderadores, passar a playlist sobre as chemtrails, fiquem à vontade, porque vai ser muito legal as pessoas saberem disso. Entre 49 e 69, testes ao ar livre de agentes biológicos foram realizados 239 vezes. 239 vezes. Eu tô falando de 1949 a 69. Pergunta aos senhores. Estamos em 2019. Quantos experimentos biológicos os senhores acham que a estrutura mundial de poder fez com a humanidade? Em todos os continentes. Hã? Na década de 50, os pesquisadores do exército dispersaram o sulfeto de zinco-cádmio, agora um conhecido agente causador de câncer. Jogaram sobre a população de forma indiscriminada, isso daqui, crianças, idosos, mulheres, homens, todo mundo, por Minnesota e outros estados do centro-oeste para ver até que ponto se espalharia na atmosfera. Ou seja, esse projeto é precursor das chemtrails, certo? Das chemtrails. E aí é o seguinte, é um projeto que está sendo feito de experimento com a população, certo? Mas o que é as chemtrails é dita na mídia? O que você ouve falar sobre as chemtrails na mídia? É um projeto de geoengenharia do clima, porque nós precisamos acabar com o risco das mudanças climáticas. É impressionante, não é? As partículas foram detectadas a mais de 1000 milhas de distância do estado de Nova York. Em uma liberação secreta de maio de 65 do Bacillus globigi no Aeroporto Nacional de Washington e em seu terminal de ônibus do Greyhound Lines, mais de 130 passageiros foram expostos às bactérias que viajavam para 39 cidades em 7 estados nas 2 semanas após o ataque simulado. Certo? Então, há muito tempo que a população é utilizada como cobaia. Só que a diferença, senhores, é que agora é real. O ataque das chemtrails sobre a humanidade, lançando a doença de Morgellons, lançando esse processo que cria inúmeras doenças na população mundial, isso é real. Isso está acontecendo. Todo dia que você olha para o céu e vê um rastro químico, o que você vê é o rastro, mas o que você não entende é o que tem no rastro. E o que tem naquele rastro químico tem mais de 50 tipos de metais pesados, fungos, bactérias, vírus, bacilos, sei lá. Tudo que os senhores imaginarem tem nas chemtrails. É por isso que seus alimentos estão vindo do jeito que estão. As sementes estão desaparecendo, as árvores estão caindo, do nada as árvores estão desabando nos quintais, nas fazendas. Não está nascendo mais nada. O que nasce, nasce com defeito. O que produz, produz 30%, 20%, às vezes nada, entendem? E tudo está se enfraquecendo dentro do sistema. Por isso que o Criador disse que se não houvesse intervenção, ninguém sobreviveria, porque é um conjunto de coisas. Quando você ataca o ecossistema, você ataca o ser humano. Por tabela, você está atacando o principal agente do sistema. Você está atacando a principal criatura aos olhos do Criador, o ser humano. Quando você destrói o ambiente, você destrói a vida do ser humano. Olha o que está acontecendo com o óleo lá no Nordeste. Você está causando com o óleo uma série de problemas. Nós hoje falávamos no áudio, no canal, que aquilo pode ter sido uma simples situação onde Maduro, para sair fora dos embargos, ou em esquemas de trato com o governo russo, deve ter pegado um petroleiro, esse petroleiro com alguma bandeira, para vender petróleo no mercado negro. Isso, conversando com o George, que é um nosso manager, uma pessoa muito legal, sempre está nos ajudando com o conteúdo. Nessa troca de ideia, é coerente, pode ser. Ele tentando fugir dos embargos, tentando vender ou está vendendo petróleo no mercado negro e com isso as ratazanas do sistema, americanos, russos e todo mundo comprando esse petróleo barato, não é? Pode ter sido um atentado terrorista, pode ter sido muita coisa, né? Dá para especular muitas coisas. Mas o que de fato acontece dentro do sistema tudo que é feito é consciente contra a população. Então você tem que ficar esperto. Eu acredito que as informações que nós passamos aqui
foram adicionais para dar entrada ao que nós iremos apresentar na próxima semana sobre a guerra biológica. E aí nós vamos falar das chemtrails. Nós já falamos dos mosquitos transgênicos, não é? Nós já falamos do MK Ultra, do controle mental, nós já falamos do gene do guerreiro, nós já falamos da questão das drogas, nós falamos da psiquiatria, nós falamos das barreiras intermentes, que é o desequilíbrio do cobre que gera problemas com a nossa frequência e nos tornam pessoas doentes. Nós já falamos sobre tudo isso aqui no canal e agora, na próxima live, iremos falar um pouquinho sobre as chemtrails. E, senhores, amanhã você não pode perder a live, porque nós iremos trazer informações muito importantes e vamos dar início a um novo processo no canal. Na outra semana, no domingo, nós vamos falar sobre a Síria. E a partir da próxima semana, nós vamos incluir mais uma série, que é a série A Morte da Meretriz. Então nós vamos começar a falar sobre tudo aquilo que não é falado pelo sistema, porque as pessoas não querem falar. Mas nós iremos falar sobre isso. É importante você ter conhecimento sobre isso, ok? Então, nós ficamos por aqui. Agradecemos a sua audiência, agradecemos a sua paciência. Nós vamos estar de volta amanhã às 20 horas. Nós só vamos aqui agradecer as doações. Parece-me que, sem querer aqui, eu toquei no botão e aí ele saiu, senhores, da tela de apresentação. Fazer os agradecimentos às doações claro, né? É uma maneira de a gente ser gentil com todos aqueles que contribuem, que ajudam esse canal a permanecer no ar. Deixa só isso aqui ser restaurado, porque eu consegui fazer uma besteira. E aí eu cliquei, e aí agora ele tá desse jeito aqui. Tá querendo entrar, senhor. Mas vamos lá. Então, todos estão convidados também a conhecer a nossa rádio, a rádio soundcloud.com/metavendas Brasil, Brasil com Z. Ir lá dar um pulinho na nossa rádio, conhecer a nossa rádio. É muito importante você dar um pulinho, porque você vai economizar dados e com isso você vai poder... Opa, agora nós voltamos aqui. Pronto, vamos fazer o agradecimento e aí nós vamos encerrar a nossa live. Vamos lá, sistema, me ajuda. Ai, ai. E aí você economiza dados ouvindo nossas lives através da rádio soundcloud.com/metavendas Brasil. Senhor. Puxa vida. Legal. Agora vamos fazer o agradecimento. Vamos lá. Agradecemos as doações de Paulo Roberto, Fátima Dolores, Demetrio Chiniara, Enoque Pereira, Marcelina Tabata, Diego Andrade e Lineker Nunes. Muito obrigado pelas suas doações. Muito obrigado por ajudar o canal. Nós estaremos de volta amanhã às 20 horas. Desde já, senhores. Grande abraço. Por favor, divulguem essa live para os seus amigos. É importante as pessoas saberem o que acontece no mundo da psiquiatria com os psicotrópicos. Desde já, grande abraço a todos. Que o nosso Criador Jeová fique com seu Filho Jesus e até a próxima.